Então, minha gente, fazendo uma recapitulação da apostila de missiologia da Ruth Doris Lemos, falando, né, sobre missiologia, a missão da igreja, uma perspectiva cristã, na unidade 3, abordando uma perspectiva sociológica e cultural de missões. Bem, é importante lembrar, né, que a gente verifica que há situações em que há povos que são um grande desafio para o Evangelho. Se a gente for pensar na evangelização dos povos do mundo, há 12 mil povos no mundo e cerca de 3.500 povos, em sua maioria, tem pouca chance de ouvir o Evangelho. Então observa bem, de 12, né, quase um terço tem dificuldade de ouvir. Dificuldade de ouvir porque mídia não pega essa gente, né? Então, ou de repente é um lugar muito hostil ao Evangelho. Imagina o que é você ter quase 4 mil povos, não são 4 mil pessoas, né, com dificuldade, né, de ouvir o Evangelho. E desses 3.500 povos, já há cristãos ou trabalhos de 2.500 deles. Então, ou seja, há cristãos, mas é difícil para eles ouvirem o Evangelho. Sendo que o grande desafio missionário, né, para o povo de Deus, com certeza é a janela 1040. É aquele bloco ali onde há uma resistência maior ao Evangelho. A gente até já falou aqui sobre as cruzadas, né, da igreja cristã na Idade Média, ou seja, na cabeça deles ainda há aquela ideia que a igreja mata, né, e a gente não tem como apagar isso da história. Tanto católicos quanto protestantes mataram pessoas, né? Infelizmente, é verdade. E aí, na cabeça deles também, Estados Unidos é o quê? Cristão. E olha o que os Estados Unidos faz lá no Oriente. Não vamos esquecer das armas químicas que fizeram que foi o motivo de entrar no Iraque. E cadê as armas químicas? Então, eu não sei se dá para perceber que não é tão infundado esse ódio deles pelo Ocidente. Por exemplo, se a gente observar, a hipocrisia religiosa no cristianismo é muito grande também. Então, há algumas situações que, assim, até, eu não vou dizer que justifica, mas a gente entende. E qual é o problema? O problema é que são pessoas que estão dispostas a matar e morrer a qualquer momento. E assim, poxa, o próprio diabo, quando ele conversa com Deus a respeito de Jó, o que ele diz? Pele por pele. Cada um vai fazer de tudo pela sua própria vida. Claro que esse argumento não deu certo com Jó, mas assim, dá para entender que assim, quando chega na questão de o meu pescoço, né, eu estava até pregando domingo agora sobre isso, que assim, os amigos levam a gente até a sepultura. Da sepultura para lá eles não vão não, vão todo mundo para casa. Chora e tal, mas ninguém entra lá. Vai ter um outro que vai falar assim, eu quero ir com ele, mas se cair, me tira daqui. Ou seja, né, o pessoal está com a gente até certo ponto. A Lava Jato aí está para provar, né? A gente está junto até aqui, né? Então, o que acontece? A janela 1040 é o maior desafio, é o grande desafio missionário, né? E assim, conforme a Raíza, né, até tinha falado, que em algumas situações a salvação de muitos muçulmanos se dá de modo milagroso. Porque pela via natural da pregação não é muito simples, né? Por quê? Porque o pregador, ele antes de pregar já é morto. Só de alguém saber que é cristão, é morto, né? Então é um desafio muito grande. E a tarefa da igreja, podemos afirmar, ela é interna e externa. Grandes quantidades de pessoas morrem a cada ano sem nunca terem ouvido o Evangelho. E do jeito que a coisa está hoje, conforme eu falei sobre a gente precisar evangelizar os evangélicos, se a gente, por exemplo, observar, tem gente que não tem compreensão do Evangelho, mesmo sendo membro de igreja. Né? Tem gente que confia na justiça própria, tem gente que não confia na graça de Deus,
né? Tem gente que acha que vai para o céu porque faz tudo certinho, né? Tem gente que entende que como a salvação é pela graça, eu vou chutar o pau na barraca. Então, assim, é de um extremo ao outro. E eu entendo que, assim, temos um desafio muito grande em relação a gente que talvez morem perto da gente, que nunca ouviu o Evangelho. De repente sabe que existe uma Assembleia de Deus, sabe que existe uma batista, uma presbiteriana, uma metodista, mas Evangelho mesmo não ouviu. De repente ouviu o legalismo, ouviu o moralismo, mas não ouviu o Evangelho. É importante a gente pensar nisso. E aí, outra barreira é a questão do idioma. De acordo com a nossa apostila, há 6.913 línguas no mundo. Porém, se torna mais complicada a evangelização quando olhamos da perspectiva da língua materna das pessoas, e não apenas o idioma oficial do país onde moram. Um exemplo é o território brasileiro. Não tem só a língua portuguesa. E aí você vai, por exemplo, para alguns lugares do Oriente ou da África, não é uma língua só. Então você percebe que, assim, existem países que têm vários dialetos. Então, tem essas 6.913 línguas, né? E apenas 5%, gente, 5% dessas 6.913 línguas tem a Bíblia traduzida por completo. Gente, é muito pouco. É muito pouco, 5%. Por exemplo, no caso, é como se houvessem 10 línguas no mundo e nenhuma língua tivesse tradução da Bíblia. É mais ou menos por aí, entende? Então é importante pensar nisso, né? A situação complicada que a gente está passando. E aí, por exemplo, no caso do Brasil, a questão de levar as boas novas aos indígenas. Atualmente existem 250 povos indígenas no Brasil, com costumes, tradições, crenças e línguas bem diferentes uns dos outros, e com uma população total de aproximadamente 400 mil pessoas, sem considerar algumas tribos que as pessoas não têm nem acesso. Vocês devem ter acompanhado a matéria que saiu na internet de um missionário que ele tentou ir num lugar que não era acessível e levou uma flechada. Acho que foi flechada, não foi? Eu sei que ele morreu, né? Então, uma tribo indígena. Então, porque era um lugar que, assim, olha, a gente não quer contato com quem não é daqui. Uma coisa mais ou menos assim. Desses 258 povos indígenas, 166 têm a presença de missionários evangélicos. Mas ainda restam 92 povos indígenas brasileiros sem a presença de missionários entre eles. E aí, vamos pensar em tradução da Bíblia? Somente 5 tribos, olha só, a gente tem 258 povos indígenas. Somente 5 tribos possuem a Bíblia completa, traduzida em sua própria língua. Somente 5 tribos. Estamos falando de 258 povos indígenas. Observem bem, né? E aí, nesse caso, né, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Então, que eu e você, né, observemos que, embora a gente esteja vivendo num tempo que parece que o Evangelho, assim, o Evangelho alcançou geral, não é assim não. Como eu disse, sem querer ser pessimista, eu entendo que o Evangelho não está penetrando nos Evangelhos. E aí eu fico pensando, se está difícil alcançar os Evangelhos. Se a gente olhar, por exemplo, numa época de rede social, né, então, a Rosane deve ter reparado, o Rafael, o Felipe e a ideia também, que assim, eu sou bastante midiático, mas assim, apesar de todo esse esforço, eu sei que assim, se houvessem mais cristãos se preocupando em reproduzir, por exemplo, pode parecer bobeira, mas imagina, vamos lá, o pastor está pregando aqui, poxa, pegou uma frase só dele, postou lá na sua rede social, só uma frase. Tudo bem, não pegou a frase, só o texto bíblico, posta lá. Sua leitura devocional, posta lá. Está entendendo? De repente, Deus te abençoe. Só isso. Entende? E assim, se pra gente é difícil, agora eu fico pensando o seguinte, imagina nos lugares
né, que a gente não tem nem isso, né, e que a gente teria que escrever uma carta, ir na porta de alguém, falar alguma coisa, pegar um ônibus, ou como no caso de Wesley, na casa dos seus 80 anos, no lombo de um animal, né? Então, observe bem, né, se a gente olhar para essa situação, o quanto aqui no Brasil a gente tem dificuldade, né? 5 tribos apenas que tem a Bíblia traduzida. A gente aqui tem várias versões da Bíblia e olha o analfabetismo bíblico que a gente tem. Agora imagina numa região em que apenas 5 tribos. E aí, dá só um stop lá para a gente ir para o próximo, por favor. Né? Então que a gente pare para pensar com carinho nisso daí.